Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e esta história certamente pode te surpreender. É a história do Dr. Felipe, ele que trilhou toda a trajetória de validação do diploma médico aqui no Canadá, porém ele já morou aqui no país quando ele era criança. Então, se você é pai, se você é mãe, escuta essa história porque certamente vai ser muito interessante para você. Então, seja bem-vindo, Dr. Felipe. Muito obrigada por aceitar o convite de contar a sua história aqui para nós. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, Lúcia. Então, vamos lá, vamos começar do começo. Eu conheci o Dr. Felipe por meio de uma indicação e eu fui conhecer um pouquinho da história dele porque eu achei muito curiosa. Ele já morou aqui quando criança. Foram seus pais que vieram aqui para o Canadá, né, Felipe? Correto. Em 1992, meus tios já moravam aqui há muitos anos e começaram em Toronto. Meu tio foi o pioneiro da nossa família, veio para cá nos anos 80 ou até antes, eu acho que foi nos anos 70, ele veio sozinho. E daí ele constituiu família aqui, a esposa dele também é brasileira. Inclusive é uma história interessante que ele é irmão do meu pai e a esposa dele é irmã da minha mãe. Então eles já moravam aqui, começaram a vida deles em Toronto, depois mudaram para Vancouver. E em 92 os meus pais decidiram emigrar, já vieram como residentes permanentes. Saímos do Brasil, a família inteira, eu e meus 4 irmãos. Nós somos em 5, eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs. E a gente foi direto para Vancouver, onde nós moramos por 3 anos e meio. Perfeito. E como que foi essa experiência? Logo que você chegou aqui no Canadá, sua família se adaptou? Vocês tiveram alguma dificuldade? Como que foi essa experiência para você que, querendo ou não, culminou na volta de vocês para o Brasil, né? Sim. Meus pais não queriam muito. Queriam e não queriam, mas na verdade estavam bem na dúvida porque a gente tinha, graças a Deus, uma vida classe média razoável. Uma classe média a gente não era assim, rico, né? Mas a gente tinha uma estrutura bem, a gente vivia bem. Meu pai é engenheiro civil, tinha uma construtora no Brasil, e a minha mãe é professora de química, já tinha feito mestrado, era professora concursada e dava aula para o ensino médio. Quando a gente veio, uma das coisas que nos chamou a atenção, inclusive, foi o sistema de saúde do Canadá. Meu irmão teve uma doença, ele teve uma doença de Crohn, e ele estava num momento que talvez precisasse de mais cuidado médico, e coincidiu que meu pai tinha tentado, na época, por estímulo dos meus tios, o processo de imigração para a família inteira, tanto para os Estados Unidos, aplicou para o Green Card dos Estados Unidos, e o processo de residente permanente no Canadá. E na época, dos Estados Unidos foi negado, e a gente foi aprovado por residente permanente. Então, quando meu irmão ficou doente, veio um incentivo a mais de vir, sabendo do Sistema de Saúde Público do Canadá, e a gente mudou para Vancouver. E nessa foi muito difícil inicialmente, porque meu irmão passou por cirurgia, ele tá bem hoje, graças a Deus, mas a gente foi um momento de uns anos muito difícil ali no começo, e ao mesmo tempo uma mudança enorme, né? Uma família de 7, é uma família muito grande. Eu sou mais novo, eu tinha 7 anos, o meu irmão mais velho tinha 17. A gente foi morar em Vancouver, né, onde os meus tios moravam, e os meus pais foram tentar a vida no Canadá, mas sempre eles não vieram com um plano, né? Que hoje eu vejo que é essencial você saber onde você está, como a gente diz no inglês, what you're signing up for, né? O que você está se dispondo a fazer quando você decide migrar. Meu pai não conseguiu revalidar para ser engenheiro na época. Aliás, até hoje ele não revalidou para ser engenheiro aqui, mas na época ele tentou e não foi algo que era possível. E ele chegou a trabalhar de pedreiro, trabalhou entregando jornal, entregando pizza, o que dava para fazer. Meus irmãos mais velhos, quando entraram na idade já ali de... Meu irmão veio com 17, então ele ficou aqui 17 até 21. A partir do momento que eles já tinham mais de 16, 17 anos, começaram a trabalhar. Minhas irmãs trabalharam no McDonald's, meu irmão trabalhou em pizzaria, enfim, eles trabalhavam no que dava. E os meus pais também tentaram montar uma loja de cartões, de pequenos presentes, enfim, em Vancouver também. Não foi para frente. Então, depois de 3 anos e meio, as reservas se esgotando, né, e com 5 filhos, eles tomaram a decisão de voltar ao Brasil por uma questão financeira. Mas a gente tinha cumprido os 3 anos de presenciais no Canadá, que era o requisito na época, acho que, não sei se ainda é hoje, você que entende mais disso, mas acho que ainda é 3 anos de residente permanente para poder aplicar para a cidadania. Então, a gente aplicou para a cidadania e meus pais voltaram ao Brasil. E daí, na época, não tinha cerimônia de cidadania pela internet, então toda a minha família, menos eu, porque era menor de idade, voltaram para fazer o juramento da bandeira e pegar a cidadania. Era uma viagem posterior, e depois voltamos todos ao Brasil com cidadania. Olha só,
E é muito interessante essa história, porque muitas pessoas acreditam que apenas hoje, nos dias de hoje, que os brasileiros estão voltando Não. para o Brasil, e não é verdade. Várias histórias, há anos atrás também foram dessa forma, mas olha que interessante, os pais do Felipe, eles esperaram a cidadania para então retornarem ao Brasil, e isso mudou significativamente a história do próprio Felipe, Sim. que hoje mora no Canadá. E lá no Brasil você decidiu fazer medicina, né, Felipe? Sim. Uma coisa que você falou que é interessante, né? Que o residente permanente, você tem que morar aqui 3 anos a cada 5, né? Então, com a cidadania você não perde esse direito. E foi muito interessante porque nós ficamos quase 20 anos antes de voltar a família inteira de vez. Eu lembro que quando eu voltei, eu tinha 10 anos, né? E entrando no avião para ir embora, eu falei para minha mãe, eu quero morar aqui. E minha mãe brincou assim, Felipe, você tem 10 anos, você tá falando, tipo, né? E eu fiquei com aquilo, que eu queria morar aqui. Então, quando eu cheguei no colegial, que muita gente ia para os Estados Unidos para fazer intercâmbio, eu pedi para meus pais fazer intercâmbio e fiquei na casa da minha tia, que morava em Vancouver, e fiz o Grade 10, que seria mais ou menos o primeiro colegial, em Vancouver. Voltei ao Brasil um pouquinho antes de completar um ano, já preocupado com o vestibular, porque eu estava pensando que eu queria fazer ou medicina ou engenharia, na época eu não sabia ainda. Meus pais ainda estavam, apesar de nessa época aí já fazer quase 5 a 7 anos que a gente tinha voltado já, meus pais ainda estavam se reestabilizando de novo no Brasil, depois de ter ficado 4, 5 anos praticamente sem nenhuma fonte de renda. Tinha ainda condições de pagar colégio, mas na época a faculdade particular, principalmente de medicina, era muito caro. Eu sei que hoje no Brasil continua caro, mas na época era bem assim, era mais desproporcional e tinha menos opções de faculdade particular de medicina, né? Então, abriram muitas faculdades de medicina nos últimos 10, 15 anos, então, assim, tinha muitas poucas opções e eram todas muito caras. Então, eu voltei, foquei mesmo em estudar. E eu sempre gostei de estudar, então eu estudei para valer. Era direto. Quando, graças a Deus, eu prestei vestibular, eu tinha 17 anos, eu prestei só 4, que eram as 4 federais. Aliás, eram 2 estaduais, né, a Unicamp, a USP em São Paulo, a Unesp, que é em Bauru, e a Escola Paulista de Medicina, que é a Federal de São Paulo, né? Eu fui aprovado nas 4 e eu fiquei bem na dúvida qual que eu ia seguir. Acabei ficando na Unicamp pela questão de ficar em casa. A gente sempre morou em Campinas e eu com 17 anos, também a questão de custo, poder morar na casa dos pais, eu falei, não, vou ficar por aqui e acabei ficando lá mesmo. Perfeito. E eu até vou deixar aqui na tela todo o currículo educacional do Felipe, que é realmente impressionante. Você até pausou por um período a sua universidade para você estudar nos Estados Unidos, né? Para construir, já pensando na construção do seu currículo, né? Exato. Eu sempre, já como eu disse, desde que eu saí, pensando em voltar. Eu vim, inclusive, fazer o primeiro colegial aqui porque quando eu voltei para o Brasil, eu tinha dificuldade em falar português, porque eu vim para cá muito novo. Eu vim com 7, tinha feito só a primeira série no Brasil. Eu fiquei, né, até a 5ª série, mais ou menos, no Canadá. Então, quando eu voltei, eu sabia falar, com sotaque, mas falava. Não tinha muito vocabulário, um vocabulário mais limitado ali de conversa dentro de casa. Não sabia muito escrever nem conjugar verbo, não sabia nada assim muito sofisticado. Penei bastante, mas daí quando eu cheguei no primeiro colegial, a situação já estava se invertendo. Eu comecei a sentir que eu tinha perdido muito da minha fluência no inglês, então por isso que eu quis fazer intercâmbio na casa dos meus tios. Quando chegou no meio da faculdade, eu terminei o 3º ano, e eu tinha já 2 problemas ali, um é que eu já achei que eu estava perdendo a fluência de novo, que já fazia 4, 5 anos que eu não morava em um lugar que falava inglês. Eu queria manter a minha fluência, eu queria aumentar as chances, diversificar meu currículo, pensando numa possibilidade de talvez fazer pesquisa, mas principalmente criar contatos no exterior. E daí eu consegui, na época, sempre fui meio de tentar. Eu mandei e-mail para professores que eu achava que tinha uma linha de pesquisa que me interessava, como aluno de medicina da Unicamp. Eu estava no 2º ano, acho, quando eu comecei a mandar e-mail, pedindo para fazer uma iniciação científica voluntária. E eu mandei e-mail para as faculdades grandes. Eu decidi que eu ia tentar só as grandes. Eu mandei e-mail para Harvard, para Yale, para Johns Hopkins, mandei e-mail para Stanford. Enfim, a única que deu certo, que foi a que eu mais queria, foi na Harvard. E um professor que trabalhava com células tronco neurais, ele me chamou e eu fui, né? E eu lembro que na época meu pai falou, Felipe, eu não tenho dinheiro para te pagar um ano. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vender, ele vendeu um carro que a gente tinha, o 2º carro que a gente tinha, e ele me deu o valor e falou, ó,
é esse valor que você tem por ano, e se vira. E eu fui para Boston, eu fiquei 6 meses em Boston, o custo lá foi muito mais elevado do que eu imaginava inicialmente, mas eu trabalhei raspando neve, eu fazia o que dava entre, né, ir para fazer pesquisa. E apesar da pesquisa em si ter progredido bem, devido ao custo ser muito elevado e alguns problemas pessoais com o meu orientador, eu decidi então mudar de laboratório. E eu fiz os últimos 6 meses em Dallas, na Universidade do Texas, onde a orientadora era uma brasileira muito bem estabelecida cientificamente, já no meio de células-tronco também, mas lá era célula-tronco muscular. E daí mudei para Dallas. E em Dallas, então, já foi um esquema diferente. Eu consegui um visto de trabalho por ser canadense, o TN Visa. Então, por ter cidadania, foi um visto que você pega no Port of Entry, né, na entrada do país. Então, eu simplesmente vim para o Canadá visitar meus tios e na volta com oferta de emprego como técnico de laboratório, que ela me contratou só para eu poder ter um salário, eu fui para Dallas daí recebendo um salário por um período de mais 6 meses, mas eu continuei fazendo pesquisa. Então, aí já a cidadania já me ajudou muito também nessa questão. E também até para eu ir para os Estados Unidos, porque na época, quando eu fui para Harvard, eles não queriam me dar visto de trabalho, porque eu não recebia dinheiro, né? Então, eu consegui ir com o B2, que é business, né? Então, que é o mesmo de turismo, por ser canadense. Eu até cheguei aí no consulado, porque eles pediram para eu pegar esse documento, porque teoricamente não precisa. Daí o consulado só emitiu uma carta, como eu era canadense, podia entrar, e eu fiquei como business por 6 meses, daí eu fui para o Canadá, e na volta eu entrei já com esse visto de trabalho. Fiquei mais 6 meses, e daí voltei para o Brasil para terminar minha faculdade de medicina. E olha só, e eu quero realmente dar uma ênfase nessa parte da história, porque você, pai e mãe que está nos ouvindo, quando você está nessa trajetória, nesse planejamento, perceba o quanto que você pode mudar a vida do seu filho. Por mais que a sua vida neste começo seja difícil, olha o que vai ecoar para o futuro. A vida do Felipe ela só se desenrolou desta forma, em partes por causa da cidadania canadense. Quantas portas que a cidadania abriu para ele. Mas o seu intuito realmente era voltar para o Canadá, né. Assim que você se formou em medicina, você foi trilhando outros passos, realmente para voltar para o Canadá. Então, quando eu terminei a faculdade, eu fui prestar residência, eu pensei em prestar residência no Canadá. Porém, são poucas vagas, eu achei que era arriscado, eu tinha só 17 anos. 17 não, desculpa, 17 foi quando eu entrei na faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu tinha 24 anos. Mas eu ainda achava que era muito cedo para eu tentar vir, e eu estava, na época, querendo casar. Uma outra história aí, a parte que eu fui casado por 10 anos, me divorciei faz 4 anos, mas eu, na época, estava querendo me casar, e quando naquele momento da minha vida não cabia mudar porque a pessoa com a qual eu ia me casar estava fazendo faculdade. Então eu decidi fazer a residência no Brasil, fiz 4 anos de residência e terminei anestesiologia, que é a minha especialidade, na Unicamp também, em 2014. E nesse período, eu lembro que já em 2013 eu já comecei a entrar em contato com as instituições aqui para entender o processo de revalidação e me planejar lá atrás. Então, em 2013, ainda na residência, eu já estava indo atrás de fellow, já estava indo atrás de saber como que faz para revalidar a especialidade. Meu primeiro e-mail para o Royal College foi em 2013, e eu gosto de lembrar disso porque eu obtive o meu título de especialista aqui pelo Royal College em 2023. Então foram 10 anos antes, eu já estava conversando com eles para saber o caminho. Perfeito. E como que foi o caminho que você escolheu? Porque hoje, para quem não conhece, o Dr. Felipe, ele tem um Instagram, onde ele acaba compartilhando todos os caminhos para os médicos, que muita gente acredita que só existe um caminho, e às vezes a pessoa se frustra por não conseguir só este caminho, mas existem inúmeras outras portas que um médico pode tentar aqui no Canadá. Então até vou deixar de recomendação aqui para vocês o Instagram do Dr. Felipe. E eu quero saber qual foi o caminho que você escolheu nesta época para você retornar para o Canadá. Sim. Então, como eu disse, em 2013, 2014 eu comecei a aplicar para fellows, né? E eu não consegui nada imediatamente. Eu apliquei para fazer um doutorado e comecei meu doutorado no Brasil, no Unicamp também, pensando numa vaga acadêmica. Por quê? Na época, as regras não eram as mesmas de agora. Em 2021, entre 2021 e 2023, na verdade agora, 2024, esses últimos 3 anos, vamos dizer assim, mudou muita coisa. O Canadá abriu um pouco as portas, não tá assim, quando eu falo abriu as portas, a pessoa fala, então tá fácil. Não está fácil, sempre foi difícil, sempre será,
porém aumentaram os números de opções. Na época não tinha caminho, vamos dizer assim. Então, a única exceção que eu encontrei era que se eu virasse professor universitário em um hospital afiliado à universidade, eu poderia, então, ter uma licença. E depois de 2 anos trabalhando, né, como anestesista, eu poderia, então, pedir para prestar prova de título. Era o único caminho na época. Então, eu fiz o doutorado pensando numa carreira acadêmica, porque no Brasil, geralmente, para você virar docente, você precisa ter o doutorado. Completei meu doutorado e, na época que eu estava fazendo meu doutorado, na verdade, o meu doutorado comecei em 2014 e terminei em janeiro de 2017. Foram 3 anos e um pouquinho. Quando eu estava no meio do doutorado, em 2015, eu comecei a aplicar loucamente para fellows aqui, porque eu queria, na sequência do doutorado, vir fazer um fellowship, que, para quem não sabe, para quem já é especialista em qualquer lugar do mundo, você vem e faz continua a sua especialização como se fosse uma subespecialização. Então, dentro da anestesiologia, tem vários fellows, várias áreas que você pode fazer mais especialização. E eu apliquei para vários, eu apliquei para mais de 20 ao longo de lugares, ao longo de 1 ano e meio. E só sendo negado e não passava em nada. E daí, na época, em 2016, eu lembro porque eu estava na Olimpíada do Rio, e saindo, depois da apresentação da ginástica, onde o Brasil tinha ganhado, ou tinha se apresentado, inclusive, eu recebi um e-mail de que tinha surgido uma vaga e eu tinha sido aprovado para o Fellow, para o hospital que hoje eu trabalho, para fazer simulação e educação em anestesiologia, que essa era da área de especialização. E o Fellow era para começar em janeiro de 2017. Só que como eu estava muito perto, isso foi em agosto de 2016, acabou que eles autorizaram que eu viesse em março de 2017. Eu corri para terminar ali meu doutorado, terminei meu doutorado dia 17 de janeiro de 2017, dia 15 de fevereiro eu já estava aqui para procurar apartamento, comecei a trabalhar como fellow no dia 1º de março. Perfeito. E me surgiu uma dúvida que talvez, né, as pessoas que estão nos assistindo, os médicos que estão nos assistindo podem ter. Você, como já fez a residência no Brasil, você não pensou em fazer, por exemplo, novamente a residência aqui no Canadá, passar pelo processo do MCCQ1, todas as provas? Não surgiu essa dúvida em ti durante o processo? Eu estava muito decidido a não fazer residência de novo. Eu sei que não é a realidade de muitos, e muita gente faz residência de novo, e eu conheço vários anestesiologistas, inclusive brasileiros, que trilharam esse caminho, e estão muito bem, né? Mas eu realmente decidi apostar todas as minhas fichas numa carreira acadêmica para tentar não fazer residência de novo. Então, assim, era meu plano C, vamos dizer assim. Meu plano A era tentar primeiro o fellow e ficar na carreira acadêmica. Meu plano B era tentar procurar um emprego que era raríssimo na época, mas existia algumas províncias que podia dar umas vagas provisionais, uma licença chama Provisional License, que é uma licença temporária, depois pode evoluir para uma licença full. E meu plano C, então, seria daí focar na residência. A vantagem de vir para Fellow é que você precisa ser especialista, você precisa ter um título de especialista no seu país de origem, e precisa, idealmente, ter uma licença para atuar como especialista no seu país de origem, que eu já tinha. Mas você não precisa fazer nenhuma prova além da prova de inglês. Então, você não precisa fazer o QE1, não precisava fazer nada dessas outras provas. Então, quando eu fui aceito, e eu já tendo a cidadania, foi muito tranquilo essa vinda, porque eu tinha salário garantido por 1 ano, um salário bom, né? O pessoal, às vezes, os médicos que são fellows aqui se comparam com o salário de médico, mas assim, na sociedade o salário de fellow é muito bom. Então, eu já vim, e a minha irmã tinha vindo, minhas 2 irmãs tinham vindo 2 anos antes. Então, a minha irmã, que mora hoje em Vancouver, ela veio para cá em 2015 com a família. Então, foi a primeira a voltar. Nós voltamos ao Brasil em 96, em 2015 ela foi a primeira que retornou, 19, quase 20 anos depois. Daí minha outra irmã veio em 2016, mora em New Brunswick, e eu vim em 2017. Então, quando eu vim, as minhas irmãs já estavam na época já estavam se estabelecendo, estavam procurando emprego mais definitivo, né? Elas tiveram um reinício difícil, assim, de se ajeitar, mas muito mais fácil que os meus pais, já vieram formadas, já pensando, né, numa coisa a longo prazo. E eu digo que a gente brinca na nossa família que o pedágio é 2 anos. Você tem que vir para cá, você paga 2 anos de pedágio. Depois de 2 anos, geralmente as coisas começam a se estabilizar. Concordo. Eu acho que é mais ou menos assim. Se você desistir antes do 1º ano, olha, calma. 2 anos, passa 2 invernos aqui, 2 temporadas,
para depois você realmente, não, eu acho que não é bem isso que eu queria. Eu também coloco essa conta, são 2 anos para você realmente explicar. E daí foi isso. A minha irmã, que mora em Vancouver, hoje trabalha no CRA, que seria tipo a Receita Federal daqui. Ela fez o processo de concurso e tudo nesses primeiros 2 anos. A minha outra irmã hoje está bem estabelecida na área dela, que ela é diretora de marketing e já era no Brasil, né, e conseguiu atuar na mesma área aqui. E eu vim fazendo fellow em 2017. Então, quando eu vim e vi o salário de fellow, eu falei, não, beleza, estou num salário que vai dar para me manter e tal. Só que assim que começa o fellow, a gente já vem com uma ansiedade, porque é um contrato de 1 ano, não é um emprego indefinido, né? E eu vim para não voltar. Tipo, eu vim na minha cabeça, o dia que eu for para o Canadá é para mudança. E eu decidi, quando eu vim em 2017, que a minha mudança tinha acontecido, não foi uma coisa temporária. Então eu vim e para mim a opção era ficar aqui. Eu falei, não volto de jeito nenhum. E lá em 2015, quando eu vim fazer intercâmbio, eu tinha trabalhado no McDonald's e etc. Depois, quando eu fui para os Estados Unidos, que eu falei, né, que eu raspava neve e tal. E eu vim, eu falei, meu, eu vou vir para ficar, óbvio que eu quero ser médico, mas eu não volto. Eu vou fazer o que for tiver que fazer. Se precisar voltar a trabalhar em outros tipos de emprego, eu vou trabalhar. Eu coloquei assim, postei todas as minhas fichas no caminho que eu estava decidido a fazer, que era seguir uma carreira acadêmica. E foi nesse caminho que eu decidi muito focar. Graças a Deus deu certo. que eu comecei, né, 1 ano, nesse momento que eu estava 1 ano já ali na faculdade, na universidade, fazendo fellow, eu apliquei para um 2º ano de fellow, isso é muito comum para os fellows que pretendem ficar aqui, consegui esse 2º ano, e comecei a conversar com algumas pessoas que eram líderes, né, na área de educação ali no meu departamento. E eu marquei uma reunião com uma médica que é muito proeminente no nosso departamento e na Universidade de Toronto. E eu lembro que eu cheguei e falei para ela, então, eu quero ser docente na Universidade de Toronto, o que eu preciso fazer? Né? E ela olhou para mim e falou, o que você tem para oferecer, né? E eu achei que eu estava arrasando, né? Falei, fiz medicina, eu tenho residência, fiz meu doutorado, estou fazendo fellow, né? Daí ela olhou para mim e falou assim, você não tem nada na área de educação. Porque o meu doutorado era em farmacologia, na área de pesquisa, em anestesiologia, mas era pesquisa. E a minha carreira, eu estava decidido a focar na área de educação. E eu não estava fazendo pesquisa durante esse fellow, então meu foco foi a educação que eu escolhi. Então, quando você vai para uma carreira acadêmica, você pode escolher a área de pesquisa ou a área de educação, basicamente. Né? Tem umas outras áreas, mas são exceções. E eu escolhi educação depois que eu cheguei aqui, mas o meu currículo já tinha o fellow de educação, né? Então ela olhou para mim e falou assim, se você quiser ser docente de anestesia na área de educação, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado em educação e volta para cá quando estiver mais. E eu saí de lá arrasado, né? Saí da reunião, chorei uma semana, e daí eu falei, bom, eu posso ficar reclamando e chorando e não mudar nada, ou eu posso fazer um mestrado. E eu entrei no site da Universidade de Toronto, me inscrevi, e poucos meses depois eu comecei mestrado na Universidade de Toronto, em saúde, em educação na área de saúde. E eu completei esse mestrado em 2019. Depois de toda a sua jornada no Brasil, depois do fellow, você ainda voltou para a universidade para fazer esse mestrado na área da educação. Isso. E eu consegui conciliar com o fellow, então deu para fazer um overlap, eu consegui fazer os 2 ao mesmo tempo, junto com o meu 2º ano, né, que eu já tinha aí a experiência do 1º ano, então tinha um pouco menos de responsabilidade no fellow, já não tinha que aprender tanta coisa, e daí eu consegui conciliar, fazendo muita coisa, obviamente, né, fora do horário do trabalho, noite, final de semana, mas aí eu consegui, isso também na época pré-Covid, então eu tinha que ir nas aulas de fato, não tinha nada online e tal, mas eu consegui terminar, no final de 2019 eu terminei, mas daí quando eu já estava para terminar, eu voltei para o chefe do departamento e falei, tá aqui, eu termino meu mestrado no final do ano, vocês pediram, tá aqui, cadê meu emprego, né? E daí eu consegui, me contrataram e eu comecei como docente na Universidade de Toronto um pouquinho antes de terminar meu mestrado. Eu entrei como docente em julho de 2019, eu terminei meu mestrado em novembro, e a cerimônia foi só em março de 2020, por causa daí começou o Covid, né? A cerimônia que ia ser em dezembro foi cancelada, e eu fiz uma cerimônia virtual em março de 2020, quando eu, já quase 1 ano depois que eu já tinha virado docente na universidade. Então, olha só, essa jornada começou lá atrás, quando você tinha 17 anos, quando você começou a faculdade de medicina e terminou recentemente 2020. Mas, na verdade, continuou, porque daí aconteceu, eu entrei como docente e consegui a minha licença acadêmica, né, que eu poderia ficar nela para sempre, mas eu
estava muito decidido desde sempre que eu queria fazer todas as etapas e ficar completamente revalidado, igual alguém que sempre morou aqui e fez tudo aqui. Então, como eu disse, lá em 2013, que eu comecei a pesquisar já como é que era para vir para cá, eu descobri que eu tinha que trabalhar 2 anos. Então, quando eu peguei minha licença acadêmica, meu plano era trabalhar 2 anos e daí pedir para prestar a prova de título daqui. Quando eu completei esses 2 anos em 2021, já meio que pós-Covid, né? Foi quando eles mudaram a regra que daí você podia pedir para prestar a prova de título sem ter feito os 2 anos aqui. Mas ainda precisava fazer os 2 anos para você receber o título, né? De fato. Então eu apliquei. Foi quando coincidiu que eu fiquei elegível, quando outras pessoas podiam prestar. Você pede para prestar a prova um ano antes, né? Então eu pedi para prestar a prova de título em 2021, fiz a prova escrita em setembro de 2022, passei, daí fiz a prova oral abril de 2023, e daí em maio, quando o resultado que eu vi que eu tinha passado, daí acabou tudo. Em 2021 também eu fiz o Kiwi One, enquanto eu estava esperando esse processo todo, mas daí em 2023 eu tinha passado todas as provas, agora eu estou com a mesma licença de alguém que fez faculdade, residência e sempre esteve aqui. Então começou em 2009 e eu digo que terminou de fato que eu estava 100% em 2023. Você zerou o jogo da vaga do diploma de medicina aqui no Eu Canadá. falei, não, eu quero. Daí o pessoal até perguntou, mas por que se você pode ficar nesse emprego? Mas eu não poderia se eu quiser ir para um hospital menor, se eu quisesse mudar. Eu falei, eu tenho um filho pequeno, meu filho nasceu em 2019, quando eu estava aqui. Em 2020 eu me separei, no meio do Covid. Então tudo isso estava acontecendo, prova, etc., no meio de um divórcio. Com uma criança pequena, eu sempre fiquei mais, pelo menos metade ou mais com meu filho desde que ele tinha 10 meses. Então eu estava fazendo isso em um pai solteiro. E mantive, né, meus planos continuavam, mas daí aumentou a importância de eu ter essa independência, porque eu fiquei preocupado de no futuro, se eu quisesse mudar para um hospital menor, como é que seria? E existe essa opção de, depois de 5 anos, uma licença acadêmica, você já obter essa licença independente. Mas eu também trabalho na área de educação e eu achava que seria instrumental para eu poder ter mais autoridade na minha área, poder ajudar outras pessoas a atingir, a conseguir o título, pessoas que talvez não tivessem essa opção da licença acadêmica, se eu passasse pela experiência. Acho que é muito melhor você compartilhar uma experiência da qual você fez parte do que você só explicar o caminho, né? Então eu passei pelo caminho, decidi fazer tudo para poder um dia falar que eu sei o que é fazer a prova. Porque muitos canadenses falavam para mim isso, já os residentes falavam, você fala isso, você não sabe como é que é a nossa prova de título daqui, não é igual do Brasil, aqui é muito mais difícil, sei lá o quê. Então, enquanto eu não passasse, eu não teria essa autoridade para falar para eles, eu sei o que é passar na prova de título daqui, porque eu também fiz na mesma prova que você faz. Então, eu quis, talvez por um pouco de orgulho, mas também pensando na minha carreira, fazer para ter esse embasamento, ter esse currículo, né? Poder e até para poder ajudar outras pessoas que viessem depois a passar pelo mesmo. Exatamente. E hoje ele é referência nessa área. Vou deixar inclusive o Instagram, o site também do Dr. Felipe aqui para vocês verem, lerem todos os passos que ele acabou percorrendo aqui no Canadá para ser esse médico referência para tantos outros médicos no mundo inteiro a conseguirem serem médicos aqui no Canadá. Então eu até quero agradecer profundamente, viu, Dr. Felipe, porque quando eu fiquei sabendo da sua história, eu falei assim, ele é a pessoa certa. Ele é a pessoa certa para compartilhar todos esses passos para um médico que está no Brasil e que deseja ser médico aqui no Canadá. Então, se você é médico, você está assistindo esse vídeo, se você tem algum amigo que é médico, algum conhecido que é médico e ele tem o desejo de trabalhar com a medicina aqui no Canadá, já compartilhe esse vídeo, compartilhe o Instagram do Dr. Felipe, que tenha certeza que você vai estar facilitando a vida dessa pessoa. Como vocês bem sabem, né, da minha trajetória, eu comecei esse canal falando um pouco mais da medicina, da trajetória da medicina, e vocês sabem muito bem que não é uma etapa tão fácil assim. Muitas pessoas acabam desistindo, mas na grande maioria das vezes é por falta de conhecimento desses outros passos que você pode acabar trilhando. Hoje o Dr. Felipe ele acaba mostrando não apenas essa trajetória que ele trilhou, mas também como você consegue ser um médico licenciado em outras províncias, né? New Brunswick, Manitoba, são províncias, Nova Scotia, que abrem outros caminhos, outras possibilidades que até então
Ninguém falava, ninguém falava. Então tem o Dr. Felipe que hoje realmente está facilitando essa jornada para você que é médico e deseja atuar aqui no Canadá. Além do fato de que muitas dessas opções não existiam até recentemente, então muita gente não fala ainda porque são novas, né? São opções muito recentes, tem opções que começaram esse ano. Então, assim, tem coisas que estão surgindo até porque tem uma pressão muito grande do governo canadense em aumentar, em melhorar o sistema de saúde, aumentar o acesso da população a médicos. A solução mais rápida e mais eficiente e eficaz vai ser através dos médicos internacionais. Então, o foco do governo tem um investimento muito grande nessa área e já teve muitas mudanças nos últimos 3 anos. Para quem é médico internacional e está aqui faz 20 anos, o pessoal, todo mundo reconhece que coisas que estão acontecendo agora nunca aconteceram, né? Eu acompanho pelo menos há 13, 14 anos, como eu disse, desde 2012, 2013, que eu já acompanho a parte de licenciamento, e realmente desde 2021 mudou muita coisa. Então, talvez pessoas que tenham tentado lá atrás e falavam assim, não tinha opção, talvez hoje tenham outras opções. Então, vale a pena se informar para ver. E é muito específico, né? Então, tem um caminho para quem quer ser médico generalista, para quem é especialista, para quem é subespecialista, e os caminhos são todos diferentes. Então, tem que saber bem o seu caso para saber qual que é a melhor opção. Mas tem várias opções, isso eu tenho certeza. Perfeito, e não apenas do processo de validação do diploma, mas você que é profissional da saúde, a própria imigração está ficando cada vez mais fácil. Estão tendo chamadas específicas para os profissionais da saúde. Então, talvez, assim como o Dr. Felipe falou, talvez lá atrás você via que não tinham opções. Mas hoje, com todas essas mudanças que aconteceram no mundo, pode ser que seja o momento certo para você. Eu queria colocar só rápido, sei que já passou bastante tempo, mas eu sempre falo que imigrar como médico no Canadá é um tripé. A gente chama médico internacional como IMG, né? International Medical Graduate. Eu falo que o I é de imigração, que é o primeiro passo. O M é de Medical Licensing, que você é ter a sua licença. E o G eu falo que é o Gap, que é o tempo que você fica sem atuar. Então, você tem que ficar sempre na prática clínica, pensar na imigração e pensar no processo de licenciamento. E um dos erros mais comuns que muitos médicos internacionais fazem é vir para cá sem um plano de imigração. E daí ficam sem atuar clinicamente, porque daí tem que focar no plano de imigração. E quando atingem a imigração, daí às vezes o gap, o tempo fora da prática clínica ou o processo de licenciamento já se perderam as chances, as melhores chances, né? Então, a imigração bem planejada é o passo número 1, junto com a proficiência do idioma, seja ele inglês ou francês, é o número 1. Então, assim, eu sempre falo, quando eu pego um cliente que está querendo vir para cá, o começo da minha consulta é qual que é o plano de imigração, porque não dá para pensar uma coisa sem a outra. Então, a imigração é um processo chave, que tem que ser pensado junto. Não dá para pensar em licenciamento sem imigração e não dá para pensar em imigração sem licenciamento se você quiser ser médico aqui. Se você estiver disposto a trabalhar em outras profissões, obviamente, daí a parte de licenciamento sai, né, de jogo. Mas para quem quer continuar trabalhando aqui como médico, você tem que pensar nas duas coisas desde o início. Excelente. Melhor conselho que qualquer profissional da saúde, qualquer médico poderia receber. Exatamente isso. E até aproveitando o ensejo, porque é com muita dor que eu digo isso. Várias pessoas acabam saindo do Brasil, às vezes por caminhos, não digo errados, mas que, assim como o Dr. Felipe falou, vai te colocar numa situação muito difícil aqui no Canadá, que às vezes vai te tirar a oportunidade de fazer a validação do seu diploma. Por quê? Porque a trajetória de imigração não foi muito bem planejada. A trajetória do idioma não foi bem planejada. Então, se você ainda não tem o primeiro passo, que é o idioma, lá na frente tudo vai se tornar mais difícil. Então, começa por aí. Então, muito bem explicado, viu, doutor Felipe? Esses pontos são cruciais para não apenas médicos, mas qualquer pessoa que queira realmente ter mais qualidade de vida aqui no Canadá. Porque não é simplesmente chegar no país. Você precisa ter todo um planejamento para você realmente alcançar a qualidade de vida e a vida que você almeja ter aqui no Canadá. Se você quiser validar o seu diploma, já começa por aí. Já começa pelo idioma e já começa pelo planejamento de imigração. Porque é muito diferente. Eu tenho um casal de clientes que são brasileiros, que já fizeram esse planejamento desde o início, então aplicaram o presente permanente, fizeram as provas do Brasil enquanto estão trabalhando, então você tem renda, faz as provas, consegue o processo de imigração, tudo. Então, quando eles vierem, vão prestar a residência agora esse ano, e então, quando eles vêm, já tem um plano já está tudo organizado, né? Então, é muito mais fácil. E daí você vê a história de quem veio para começar a fazer
tentar visto de estudante para depois virar residente e tal. Às vezes é o único caminho, eu entendo, mas assim, às vezes muitas dessas pessoas tinham outras opções, era só ter organizado um pouco melhor ou ter tido um pouco mais de conhecimento. Então, acho que vale a pena investir em conhecimento, em saber todas as opções antes de você fazer uma mudança tão importante, porque às vezes você economiza um pouquinho de dinheiro ou vem para cá 6 meses antes só porque está desesperado para vir e daí depois tem que pagar um preço muito mais alto. Aquele pedágio de 2 anos, às vezes é um pedágio de 5, 10 anos, né? Então a pessoa às vezes não vale a pena, às vezes, cortar caminho. Então, esse é um conselho que acho que você também já dá sempre no seu perfil, mas é de planejar, investir nesse processo de migração para fazer de forma correta na primeira vez, para evitar de ter que fazer 2 vezes ou demorar muito para um processo muito mais doloroso, né? Mais longo. A ansiedade tem seu preço, Exatamente. né? A ansiedade tem seu preço. Você querer, a pressa tem seu Isso. preço. Você querer chegar aqui o mais rápido possível, o simples chegar aqui, às vezes não vai te dar a vida que você tanto almeja, a vida que está aqui, ó, nas suas expectativas. Então, este planejamento é crucial para você realmente alcançar os seus objetivos aqui no Canadá. Então, gostaria de agradecer profundamente, viu, Dr. Felipe, por você ter compartilhado um pouco da sua história, um pouco de toda a sua trajetória de validação de diploma. E este vídeo, vou frisar mais uma vez, ele não é só importante para médicos, não é só importante para as pessoas que desejam conhecer um pouco mais sobre a validação do diploma de medicina, mas vocês puderam perceber como que uma atitude, uma decisão dos pais do Felipe lá atrás mudaram completamente não apenas a vida dele, mas de toda a família, como a gente comentou antes, né, de gerações. São os irmãos dele que estão aqui, os netos dos pais, né, que estão aqui, pessoas que foram impactadas positivamente com a decisão dos pais dele lá atrás. Então, já compartilha esse vídeo com as pessoas, os médicos que desejam imigrar aqui para o Canadá, que eu tenho certeza que esse vídeo tem muitas lições importantes para eles também. Então, muito obrigada Prazer. novamente pela sua participação, Dr. Prazer Felipe. pelo convite e muito obrigado por ter me recebido. E é isso, se você quiser acompanhar o Dr. Felipe nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, já clica ali no site dele, tem mais informações sobre o trabalho dele também, com médicos que desejam atuar aqui no Canadá, tem um Instagram dele que está recheado de informações, se você quiser saber mais sobre a vida dele, já vai no destaque sobre mim, né, que tem lá, inclusive tem vários destaques lá no Instagram dele, eu sugiro que você assista todos eles, e se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, já se inscreva por aqui, tem um botão aqui embaixo, clique nele que você estará inscrito no nosso canal e deixa o seu like. O like nos ajuda aqui no nosso canal, aqui o nosso canal seja sempre bem ranqueado ali pelo YouTube e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!